Olha só, gente, desde que eu voltei do retiro do Dr. Joe Dispenza de 8 dias em Cancún, já contei sobre a experiência no meu podcast Oceano Interior. Procura no Spotify, tem um episódio que é via áudio, não tem aqui no YouTube, tá lá onde eu conto, e tem um que é via vídeo, que tá aqui no YouTube também. Então são dois episódios que eu relato com mais profundidade como foi essa experiência. Fazem muitos anos que eu bebo dessa fonte, que eu sou fã do Joe Dispenza, que eu leio os livros dele, faço os cursos online e já tinha essa vontade de ir para esse retiro, até que eu recebi um convite como boa projetora para participar desse retiro em Cancún. Por sinal, foi na semana do meu aniversário, então foi uma experiência muito especial, era para ser e aconteceu de uma forma muito mágica, no momento perfeito. E desde que eu passei por essa experiência imersiva, colocando em prática tudo que eu venho aprendendo há anos com Joe Dispenza de forma bem profunda, afinal, é tão profundo que eu não consigo nem explicar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, alguns dias a gente meditou tipo 9 horas por dia. Eu nunca tinha meditado nem uma hora direto. Não foram 9 horas direto, mas 5 horas direto, aí uma pausa, mais uma meditação de 1 hora e meia, uma pausa, mais uma, enfim. No geral, por dia deu mais ou menos isso. Então, assim, se eu soubesse antes, acho que eu nem acreditaria que eu seria capaz de passar pelo processo. Mas depois que a gente passa, a gente entende o porquê disso. A gente passa por todas as barreiras ali da nossa mente. É fantástico. Bom, e aí desde que eu passei por essa experiência, eu fiquei com essa vontade de estudar o mapa dele. Não faz parte do meu posicionamento, vocês já perceberam isso? Trazer muitas leituras de pessoas famosas, não é algo que eu costumo fazer com frequência, mas para as minhas alunas da formação A Bússola da Alma, que é a formação para quem quer se aprofundar no desenho humano, para quem quer aprender a fazer leituras, seja do próprio mapa, dominar o próprio mapa, como também expandir esse conhecimento para as vidas de outras pessoas, nos encontros ao vivo, eu trago às vezes mapas de pessoas famosas para mostrar para elas como que os aspectos que a gente está estudando se revela na vida de uma pessoa, né? Sendo uma pessoa famosa, é mais fácil a gente conseguir perceber, porque uma pessoa famosa tem ali na vida um pouco mais exposta. Então, um dos mapas que eu escolhi foi o mapa do Joe Dispenza. Não dá nem para fazer suspense, porque eu vou deixar no título do vídeo aqui quem é a pessoa, né? E eu fiz vários testes, na verdade. Aqui, gente, na tela vocês estão vendo o aplicativo The Axis, né? Que é o aplicativo que eu tenho utilizado no meu negócio, tenho indicado para todas as minhas alunas, todo mundo que trabalha com desenho humano, ou até se você quiser usar para uso pessoal, se você gosta muito de usar essa ferramenta, de ver ali os trânsitos todos os dias, de acompanhar, né, o seu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. É uma plataforma incrível, tanto para astrologia quanto para desenho humano, aqui no Brasil. Então tem um preço super acessível também. E eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, mas na descrição desse vídeo também, para você assinar, caso você sinta o chamado. E esse aplicativo tem me ajudado muito a estruturar com mais leveza os processos aqui da minha empresa. E como boa projetora, isso é muito importante para mim, então tem me ajudado bastante. Eu e a minha equipe estamos muito felizes com essa nova plataforma aqui do Brasil e eu recomendo muito para vocês. Então, assim, eu não achei o horário exato que o Joe Dispenza nasceu. Então, eu fiz vários testes no mesmo dia, porque eu achei o dia, o local, né, tudo certinho, mas o horário não. E aí, eu fiz vários testes no mesmo dia para ver se tinha, né, mudanças significativas no mapa dele dentro daquele dia. E não teve. Então, assim, os aspectos que eu vou trazer para vocês aqui hoje, vocês podem confiar, porque são realmente do mapa do Joe Dispenza. Inclusive, fica a dica, né? Quando você não tem o horário de uma pessoa famosa, você pode fazer vários testes ali no mesmo dia, porque dependendo do dia, a gente não tem movimentações cósmicas significativas de um horário para o outro. Então, muitos aspectos do mapa permanecem o mesmo, tá? Então, observa isso com cautela para você poder ali conhecer um pouco mais dessa pessoa famosa que você quer estudar. Bom, vamos lá, deixa eu diminuir um pouco a minha tela. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o sucesso do Joe Dispenza não é só sobre a contribuição que ele vem fazendo para a neurociência, para os estudos científicos, mas também sobre a coerência energética que ele cultiva na vida dele, a coerência com quem ele é. O alinhamento com os aspectos que vocês vão ver aqui no mapa dele. Isso, com toda certeza,
colaborou muito, colabora muito para o sucesso do Joe Dispenza. Ele realmente expressa quem ele veio ser. Mas antes de abrir o mapa do Joe Dispenza, eu queria só falar um pouquinho mais sobre ele para quem ainda não conhece o Joe Dispenza. O Joe Dispenza é um quiroprata, pesquisador que ficou muito conhecido justamente por unir a espiritualidade com a ciência. Então, o Joe Dispenza, ele vem colaborando muito para os estudos científicos, ele tem uma equipe gigantesca nos retiros dele, que ficam ali, fazendo os estudos científicos, né, estudando a transformação das pessoas durante os processos meditativos, durante toda a experiência do Joe Dispenza. Então tem muito dado científico para comprovar todo o trabalho que ele vem fazendo. Existem alguns haters, né, do Joe Dispenza que tentam, sabotar o trabalho dele de certa forma, mas a gente sabe que toda pessoa genial, quando tá aqui para quebrar barreiras, para fazer o que ninguém teve coragem de fazer, de certa forma, algumas pessoas começam, né, a tentar sabotar. Quando tem muita luz, vem a galera e tenta, de certa forma, sabotar esse trabalho. Mas eu vivi a experiência presencial, conversei com muita gente que já passou pelos retiros presenciais do Joe Dispenza há vários anos, muita gente que participa, a gente não tá ali pela primeira vez. Ou seja, realmente traz muitas transformações, tanto que as pessoas querem voltar todo ano. Curas, né, no corpo físico, o Joe Dispenza ele tem um trabalho muito pautado nisso, em cura do corpo físico, porque ele sofreu um acidente gravíssimo quando ele era mais novo e teve um ponto de virada na vida dele desse acidente. Então, ele foi atropelado quando ele estava fazendo um triatlon, né? Ele estava de bicicleta, e aí ele teve uma lesão grave na coluna, muito grave. Os médicos recomendaram uma cirurgia de alto risco, ele fraturou várias vértebras da coluna. E essa cirurgia tinha um risco realmente altíssimo, ele consultou vários médicos, todos estavam indicando essa cirurgia, até que ele tomou uma decisão que mudou tudo, ele decidiu não operar, não fazer a cirurgia e usou o poder da própria mente, do próprio corpo para se curar. E o Joe Dispenza fala muito isso, que a gente tem uma farmácia interna disponível para a gente acessar, se a gente souber como fazer isso. E ele ensina tudo isso. Depois ele foi estudar, né, com mais profundidade, e tem até essa equipe de neurocientistas hoje que colaboram com o trabalho dele para ele poder explicar melhor para as pessoas o que ele viveu e ajudar as pessoas também a passarem por processos transformadores, por processos de cura. Então hoje ele já tem documentários super famosos, onde ele fala mais sobre o trabalho dele. Um deles é o The Source, que tá, eu acho que tá no Netflix, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas é maravilhoso, tá? Se você quer conhecer mais o trabalho dele, eu indico muito que assista e diversos livros best-sellers de realmente, assim, muito sucesso. Por exemplo, O Efeito Placebo, que talvez você já tenha ouvido falar, eh, Você é o Placebo, eu acho que na verdade é esse o nome, Você é o Placebo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ficou famosíssimo, acho que é o mais recente dele, é Como Se Tornar Supernatural ou Se Tornando Supernatural, em inglês é Becoming Supernatural. Todos esses livros são do Joe Dispenza e são muito bons mesmo. Então, se você ainda não conhece o trabalho dele, indico que você comece, de repente, vendo o documentário e aí leia os livros também. Basicamente, os livros dele ensinam a você sair do modo automático e criar uma nova versão de si mesma que vai fazer com que você manifeste uma nova realidade na sua vida. Então, o trabalho dele gira em torno de uma coisa, a mudança de identidade como chave para você mudar a sua realidade, tá? E é exatamente isso que o mapa de Human Design dele revela, só que de outras formas. Então, vamos ver aqui no aplicativo Axis. Deixa eu clicar aqui, visualizar mapa, para a gente começar o nosso mergulho no mapa do Joe. Olha só, gente. Bom, primeiro, né? O Joe Dispenza é um gerador. Alô, geradoras que estão aqui assistindo, comentem aqui se você for uma geradora, perfil 4/6. Autoridade emocional. Ele tem aqui os canais 3740, 4629. Deixa eu ver se ele tem mais algum. Aqui, ó, 1057 também. O sol dele está no portal 25, definição bipartida, ambiente beira-mar.
senso, paladar, motivação, necessidade, cruz do ângulo reto do vaso do amor. Vamos falar mais sobre isso então, para quem ainda não conhece o desenho humano? Bom, gente, primeiro assim, ele é um gerador, né? Isso explica muita coisa. Porque eu acabei de voltar de um retiro de 7 dias, na verdade, 8 dias com o Joe Dispenza, que assim, todos os dias, o dia inteiro, ele não só guiou meditações ao vivo, como também esteve ali no palco trazendo o conteúdo, né, toda a teoria e também a experiência. E começava bem cedo, teve um dia que começou 4 da manhã, nos outros dias começavam tipo 7, 6 da manhã e ia até 7, 8 da noite até. O dia inteiro ele tá, não é que ele traz convidados, como muita gente que faz evento presencial acaba fazendo. Não, é ele ali o tempo inteiro. Inclusive guiando meditações de 5 horas ao vivo. E ele tem uma garganta completamente aberta. Isso aqui me chamou muita atenção e validou um aspecto que eu defendo muito, porque muita gente, quando chega no desenho humano, olha essa garganta não definida, esse centro da garganta não definido, e acha que a pessoa não tem voz, ou que a pessoa não consegue sustentar, um discurso por muito tempo, que a pessoa não tem o dom da comunicação. E como vocês podem ver, não é o caso. O Joe Dispenza é um excelente comunicador. Ele tem uma presença de palco, gente, que assim, ele envolve as pessoas no discurso dele. Ele tem o dom, ele tem o molho da comunicação, sabe. E ele tem uma garganta sem nenhum portal, o único centro dele não, a cabeça também é completamente aberta, mas ele tem esses 2 centros completamente abertos, então ele é um canalizador também de informações, de ideias, por isso que ele fala sobre coisas disruptivas, por isso que acaba vindo gente tentando sabotar o trabalho dele, porque ele tá aqui para quebrar mesmo esses padrões, para quebrar barreiras e é fantástico. Mas eu estava falando dele ser um gerador. Então, como gerador, ele consegue sustentar essa energia no palco por muito tempo, porque claramente ele está fazendo algo que é muito satisfatório para ele. Além disso, com essa energia geradora, ele está aqui realmente para construir algo ao longo do tempo, né? E desenvolver a maestria dentro disso. O Joe Dispenza vem fazendo o trabalho dele há anos, não é de ontem para hoje. Só esse retiro dele, gente, eu acho que ele já deu mais de 60 retiros, tá? Desse que eu fui. Então, assim, que ele dá, acho que em Denver também, tem outros lugares, mas o de Cancún é o melhor. Se você quer, eu indico que você vá no de Cancún, porque o lugar em si, a praia, né? O retiro é na praia, pé na areia, uma praia lindíssima. É muito especial porque ele traz algumas meditações na praia, que é o Walking Meditation, que é fantástica, inclusive. Uma meditação ativa, né? Você faz caminhando. E ele é, olha só, gente, um manifestador ativo específico, ele tem todas as setas aqui para a esquerda. Então, ele é uma pessoa que se dá muito bem com esse tipo de meditação, não aquela meditação de um mega relaxamento, sabe? Que você vai sentar e vai ter o som dos passarinhos de fundo e não, gente, as meditações do Joe Dispenza, elas não são relaxantes. A Lu, que foi comigo pro retiro dele, comentou isso e realmente foi algo que eu senti também. A música de fundo que ele traz, ela é mais ativa, o tom de voz que ele usa é um tom de voz que impacta, tem momentos que ele praticamente grita, assim. Eu até, assim, foi um grande desafio para mim, porque a minha digestão no desenho humano é som baixo. Então eu gosto de meditar com o som da natureza. Apesar de ser uma manifestadora ativa, eu gosto de meditar com o som da natureza. A meditação da praia dele eu amei, porque foi na natureza caminhando. O meu corpo precisa desse nível de ativação, mas ao mesmo tempo, o som estava bem ok para mim, não estava muito alto, então eu consegui me conectar mais com a meditação, especialmente na praia. O meu ambiente é margens também, é beira-mar, igual o ambiente do Joe Dispenza. Achei muito sincrônico que ele faz esse evento na praia. O ambiente dele é beira-mar, ele tem uma casa de praia. Ele relata várias experiências que ele já viveu, assim, caminhando na praia, de muita conexão com os sonhos dele, com a intuição, com a clareza, né, que ele precisa para tomada de grandes decisões. Ele fala muito disso nos relatos dele, então isso explica o ambiente beira-mar. Mas, além disso, olha a digestão dele, gente, digestão alto, tá?
Por isso que, juntando com o fato dele ser um manifestador ativo, isso explica porque as meditações dele são mais altas, o tom de voz dele é mais alto, não é uma meditação super relaxante, porque tá aqui para trazer esse estímulo mesmo. Isso é muito alinhado com ele, é a forma que ele se conecta mais e é o que ele traz para as pessoas ali. Então, eu achei também fantástico observar isso no mapa dele. Então, o gerador, né, que vem construindo algo ao longo dos anos, se tornando, referência no assunto, né, o Joe Dispenza ele é uma pessoa extremamente abundante, ele realmente está conquistando a maestria no trabalho dele, ele abre as vagas para esse retiro, gente, são mais de 2.000 vagas, né, nesse retiro que eu fui tinha mais de 2.000 pessoas de mais de 80 lugares do mundo, só para vocês terem uma ideia. E as vagas costumam esgotar em questão de minutos, assim, sem nem que ele divulgue tanto, né, mais assim, e-mail, enfim, e acaba esgotando bem rápido. Então ele é uma pessoa extremamente alinhada com a missão dele, uma pessoa extremamente abundante também. Bom, ele é emocional, ele tem uma autoridade emocional e claramente ele aprendeu a lidar com isso, tá? Porque ele ensina muito as pessoas a saírem da reatividade emocional e entrarem em estados mais elevados de consciência. Então, ele dominou a própria autoridade emocional e ensina as pessoas a fazerem o mesmo. Isso é fantástico também no trabalho dele. Ele tem um perfil 4/6, que é muito interessante também. A linha 4 fala muito de influência, de networking, de conexão, de crescer através das conexões, da expansão que vem das pessoas. E a linha 6 fala de ser um exemplo vivo daquilo que ele está compartilhando. Inclusive é o meu perfil também, então é um grande expander para mim também nesse sentido. Ele viveu, ele testou, ele integrou, então ele está ensinando aquilo que ele viveu. Ele é o maior influenciador do trabalho dele, da marca dele. Então ele não está aqui para ensinar só a teoria, ele está aqui para ensinar aquilo que ele viveu através da própria experiência, inclusive trazendo muitos relatos pessoais, o que de fato ele faz no trabalho dele, né? E isso é muito alinhado e conecta com as pessoas e faz parte, do resultado que ele está tendo, né? De tudo que ele vem, do impacto que ele vem gerando na vida das pessoas. Ele tem uma definição gente, só um minuto. Falando da linha 4, ele fala muito sobre as pessoas que ele se conecta, ele se reúne muito com cientistas, neurocientistas, pessoas do ramo, participa de muitos podcasts, lives com outras pessoas, colabora para projetos, né, como Coherence Healing, ONGs que ajudam pessoas através da coerência. Então, ele usa muito a linha 4 dele também, tá? Para expandir o trabalho dele, para abrir a mente dele, para fazer com que a voz dele chegue em mais pessoas também. Agora, ele tem essa definição bipartida, né? Cadê aqui, ó? Definição bipartida. O que que é definição bipartida ali? Percebe que aqui ele tem essa conexão do plexo com o ego, através do canal 3740. Então, esses dois centros se conectam, é como se tivesse uma ponte ali. Agora aqui ele tem o centro G conectado ao sacral e o centro G conectado ao esplênico. Então, esses três centros se conectam e esses dois centros se conectam. Mas todos os centros não estão conectados entre eles. Tem uma quebra de energia. É como se ele precisasse de uma ponte, por exemplo, se conectar com alguém que tem o portal 51. Aí a definição dele teria um único fluxo, mas tem uma quebra de energia. Quando isso acontece, é como se a gente tivesse duas vozes dentro de nós, dois aspectos da nossa essência, e talvez quando estamos sozinhos, a gente tem uma dificuldade maior de conseguir integrar essas duas partes. É como se a nossa energia fosse dividida em dois blocos. Então, a gente precisa de conexões com pessoas para a gente integrar tudo isso. Se a gente une isso com a linha 4 do perfil dele, casa muito, né? O networking, estar sempre com pessoas e ter essa definição bipartida. Então, isso explica por que que ele trabalha tanto em grupo, por que que ele trabalha em eventos presenciais, experiências presenciais coletivas? Porque ele também ativa a própria energia quando ele está em contato com outras pessoas. E isso explica também a habilidade comunicativa dele com essa garganta aberta. Se a gente une essa garganta completamente aberta com essa definição bipartida, ele se dá muito bem no palco com pessoas presencialmente, porque ele consegue integrar melhor as informações dentro dele, a mensagem que ele quer passar e consegue dar a voz exatamente para o que as pessoas precisam ouvir, sabe. Então,
A transformação acontece quando ele está nesse campo coletivo. Ele se dá muito bem assim. E isso não é só estratégia, é o design dele, ele foi projetado para trabalhar dessa forma. Agora, gente, talvez a parte mais importante do mapa dele, tá? A cruz do ângulo reto do vaso do amor. Todos os portais da cruz de encarnação dele estão aonde? No centro G, que é um centro de direcionamento, é um centro de identidade, é um centro de amor próprio. Ele tem esse centro definido, muito definido, com dois canais, né? Vários portais ativados. Ele tem o canal 4629, ele tem o canal 1057, aqui que conecta com o esplênico também. Mas olha só, o Sol no portal 25, a Terra no portal 46, o Sol inconsciente no portal 10 e a Terra inconsciente no portal 15. Quem tem o centro G definido, gente, já traz um aspecto de liderança, já ajuda outras pessoas a se reconectarem com a própria identidade, já traz essa energia, emana essa energia, esse amor à vida, amor à humanidade, esse amor próprio radical, sabe? Esse exemplo vivo de amor próprio quando tá na vibração mais elevada, tá? Se você tá na vibração mais baixa, por conta de acontecimentos da tua vida, enfim, você pode estar um pouco desconectada dessa essência. Mas tudo que ele ensina, no fundo, é sobre coerência entre mente e coração. E isso eu achei muito bonito, porque o coração é o portal de conexão entre a nossa parte mais matéria e a nossa parte mais espiritual. E ele fala muito sobre coherence healing, coerência cardíaca, estados elevados de consciência, conexão entre mind and body, né? Mind and body connection. Ele fala muito sobre isso. E esse é o propósito dele em movimento. É exatamente o que ele está expressando. Ele não ensina só as pessoas a manifestarem do jeito tradicional, ele ensina as pessoas a se tornarem alguém capaz de sustentar o amor como base de toda a criação. Ele ensina a ciência por trás do coração, da coerência cardíaca. Ele tem essa consciência corporal, essa intuição muito apurada, até por conta desse canal, né, 1057, o portal 10, que está no sol inconsciente dele, fala muito sobre ser fiel às próprias convicções, seguir a própria direção, mesmo que o mundo à sua volta pense o contrário, diga que não vai dar certo, diga que é errado, que é charlatão ou qualquer outra coisa do tipo, ele está aqui para ser muito fiel a isso e seguir a intuição. O que ele fez, gente, quando ele foi contra o que os médicos falaram da cirurgia? Ele seguiu aquilo que ele estava acreditando que era o melhor para ele. E o esplênico, ele fala muito sobre isso, o corpo, né? Ele tem muita relação com o nosso sistema imunológico e com a nossa capacidade de cura, através da intuição. Então, ele se conectou muito com isso e seguiu o que ele achava certo e deu realmente certo para ele, gente. Hoje ele tá pleno, fica em pé no palco horas e horas sem sentir dor, guiando ali as pessoas, se curou, não fez nenhuma cirurgia, ele tinha fraturado várias vértebras da coluna, gente. É fantástico. Fora que, assim, no retiro dele, eu vi vários relatos de cura, desde pessoas que não enxergavam, voltando a enxergar, pessoas que não andavam, voltando a andar, até pessoas que tinham convulsão e nunca mais tiveram, câncer. Assim, gente, magic is real, but it's hard to explain. Realmente, assim, vá, experiencie, beba dos estudos do Joe Dispenza, do conhecimento dele, porque é realmente fantástico. Agora, falando desse canal 2946, esse canal é muito a história dele até do acidente, assim, porque ele fala muito do corpo físico, né? De você se conectar com o seu corpo físico, olhar para o teu corpo físico como um templo vivo. Fala muito sobre testar na prática, na experiência, viver aquilo antes de ensinar. E o Joe Dispenza, ele passou pelo acidente, então ele praticamente quebrou a coluna inteira e ele escolheu o outro caminho do diagnóstico médico, que era a cirurgia ou uma limitação permanente. Então ele decide curar o próprio corpo usando a mente. Ele decide viver uma experiência profunda de dedicação para a cura do corpo. Então, esse é um canal, gente, que ele não fala em você ficar acreditando que algo diferente é possível para você. É sobre descobrir através da experiência o que é possível para você, através dessa conexão com o teu corpo. Então, ele não estava só estudando sobre cura, ele estava vivendo a cura do próprio corpo. E não é à toa que nos retiros dele acontece tudo isso que eu falei para vocês. As pessoas se curam de doenças graves, as pessoas passam por transformações
realmente muito profundas ali. Porque ele encontrou o caminho e ele ensina esse caminho para que essas outras pessoas possam viver isso através da experiência. Esse canal é muito experiencial. Ele é muito experiencial, por isso também ele se dá muito bem nos retiros presenciais. Além disso, ele tem o canal 3740, que é um canal tribal. Fala muito do presencial também esse canal. Se você tem esse canal até e quer trabalhar, né, fazer uma transição de carreira, considere pelo menos uma parte do presencial, do olho no olho, da construção de uma comunidade, de um movimento. É uma energia de pertencimento, de dar voz ao que as pessoas gostariam de ouvir, a criar grupos, eventos presenciais e guiar transformações coletivas. Então é como se a motivação dele viesse desse lugar. E é realmente isso que ele está fazendo. Percebe como é uma pessoa que está vivendo em coerência com o design dele em vários níveis, gente? Claro que eu não ia encerrar esse vídeo sem falar do Sol no Portal 25 que ele tem, que fala sobre amor universal, sobre inocência, mas não no sentido de infantilidade, sim de coração aberto para a vida, de você ter uma conexão com o divino, nutrir essa conexão com o divino o tempo todo. O Portal 25 fala muito de amor, mas não aquele amor romântico, é um amor que transcende a lógica, um amor transcendente, até espiritual. E o Joe Dispenza, gente, ele traz muito o amor, assim, eu passei por experiências vivas no retiro dele. Então, quando ele fala de entrar em estados elevados de amor e gratidão, ele não tá só ensinando uma técnica, ele tá expressando quem ele é. E no fim é sobre isso, é assim que a gente manifesta o sucesso na nossa carreira. O nosso trabalho é uma desculpa, uma plataforma de expressão de quem somos no mundo. É aí que o sucesso encontra a gente. Olha que lindo isso, gente. Observar isso na prática é a coisa mais linda do mundo. Ele fala que o coração gera um campo eletromagnético gigantesco que reorganiza a nossa manifestação, reorganiza o nosso corpo. Tudo pautado em estudos científicos. Eles trazem lá, os neurocientistas mostram como é um coração por dentro, que inclusive é em formato de espiral, explica o poder do coração em ação, mas mais do que isso, eles levam a gente para a prática, para a gente sentir isso na prática, principalmente através das experiências de Coherence Healing, que, meu Deus, acho que as coisas, né, as experiências mais lindas que eu já vivi na vida foram nas práticas de Coherence Healing, no retiro do Joe Dispenza. Sabe outra coisa que eu achei muito interessante? Esse Júpiter no portal 30. Júpiter no portal 30, Júpiter fala de expansão. Onde Júpiter toca, ele fala, ó, se você seguir essa lei, se você seguir esse caminho, eu vou te beneficiar com muita abundância. E o portal 30, ele fala de fogo, de emoção, de desejo, de paixão pela experiência, de fome de viver algo muito profundo, de trazer a emoção como combustível da criação. Então, ele transmite isso também no trabalho dele, né? Se a gente leva isso porque ele traz no trabalho dele, ele traz esse desejo, as pessoas chegam lá com desejo de experimentar a vida em um outro nível. E é exatamente o que ele fala: 7 dias você vai sair daqui outra pessoa. Você vai acessar um novo nível da sua realidade. Porque ele buscou isso para si e hoje ajuda outras pessoas com isso também. Então ele traz muito de você se conectar com as suas emoções, né? Trazer a emoção para o processo de manifestação, o desejo, criar estados internos que são coerentes com a realidade que você deseja viver. Fantástico, gente. Eu poderia falar assim sobre muitos aspectos do mapa dele, como vocês podem ver, mas acho que já temos aqui um vídeo bem longo, muitos insights. Eu vou encerrar por aqui, mas eu queria deixar o convite. Se você quer aprender sobre o seu mapa na prática, como o seu mapa pode te ajudar a criar uma carreira de sucesso também, as inscrições para a mentoria Soul Print estão abertas. Eu vou deixar o link aqui de aplicação para você. E a gente começa agora em abril, inclusive, dia 21 de abril, se eu não me engano. São encontros ao vivo comigo semanais, em grupo, porque o grupo, gente, tem uma magia, né? Que é o espelhamento. Você consegue muitas vezes se conectar com mulheres que estão passando pelo mesmo processo que o seu e se ver
em outras mulheres, porque você vai perceber que aquilo que você sente, as dificuldades que talvez você sinta na sua carreira hoje, no digital, ou se você está pensando em fazer uma transição e trabalhar no digital, outras pessoas também estão sentindo, outras mulheres estão passando pelas mesmas situações. E quando a gente cria um grupo seguro para isso, é muito mais expansivo para nossa carreira. Ter esse lugar seguro para trocar, para nos enxergarmos em outras mulheres também, para ter até a opinião e a visão de outras mulheres para aquilo que a gente está criando, porque eu trago também alguns exercícios que falam muito sobre isso, e não é todo lugar que a gente tem esse espaço. Então eu decidi, como linha 4 no perfil, criar esse espaço. Agora, além disso, você vai ter um direcionamento totalmente personalizado e individual de acordo com o seu mapa. Então, eu vou abrir o mapa de cada participante nos encontros, vou falar sobre os aspectos do mapa. Você vai receber um material também totalmente personalizado para você ter com você. Todos os encontros vão ficar gravados, disponíveis para você acessar durante o período de um ano. Então, você não vai ser obrigada a só fazer os exercícios no momento da mentoria, se você quiser depois rever, fazer de novo, se perdeu alguma coisa e quer aplicar depois, você vai ter essa liberdade também, então pode ficar tranquila. E é um processo de mentoria muito gostoso, justamente para que você possa expressar quem você é no seu trabalho, assim como o Joe Dispenza vem fazendo com o trabalho dele e que, como consequência desse alinhamento interno, vem gerando tantos resultados. Vou deixar o link aqui e eu espero te ver na próxima turma, que é a turma 3 da mentoria Soul Print. Até o próximo vídeo. Aproveita para curtir, comentar, seguir aqui o canal para fortalecer o meu trabalho, tá bom?